Bem, boa tarde. Para quem não me conhece, sou Luiz Guilherme, diretor financeiro da Eletros. Estamos aqui para fazer a apresentação trimestral dos resultados, no caso do semestre, né? Vai até julho de 2019. Além da minha presença, à minha direita está o Max, que é o gerente de investimentos, e à minha esquerda está o Arthur, analista da área de investimentos, também da área de investimentos. Bem, nós vamos passar por 4 tópicos: cenário macroeconômico, alocação da carteira, seleção dos investimentos e rentabilidade. Essa apresentação vai ficar disponível no YouTube da Eletros, então a partir de amanhã, se vocês quiserem entrar lá e rever, ou falar para os colegas que viram a apresentação que ela está lá, pode ser revista, e os slides estarão disponíveis na área restrita do participante, então você poderá, na área restrita do participante, olhar os slides que aqui a gente vai estar se referindo durante a apresentação. Bem, falando da primeira parte, a parte macroeconômica, nós dividimos a parte macroeconômica na parte do mundo, o que está acontecendo hoje no mundo, e o que está acontecendo no Brasil. No mundo, a gente listou 6 pontos de atenção, de coisas que estão acontecendo, que estão impactando os investimentos de uma maneira geral, e no Brasil a gente listou 4 pontos. Então, no mundo, a gente tem uma reversão da expectativa da taxa de juros nos Estados Unidos, que foi uma reversão muito forte, a gente vai mostrar um gráfico a seguir. A Bolsa Americana subindo de forma expressiva, de dezembro para cá, que é representado pelo S&P 500. Um baixo crescimento na Europa. A questão da guerra comercial, a gente tem visto Trump tributando, né, os produtos chineses e até fazendo, às vezes, vai tributar, não vai tributar. Agora, recentemente, falou em taxar mais 10% dos produtos chineses. E temos a China crescendo menos, e a gente vai mostrar ao longo do tempo um gráfico também do crescimento chinês ao longo dos últimos 10 anos. Por fim, apenas um ponto de atenção é que hoje a China tem um caso específico da gripe suína, a questão relacionada ao rebanho de suínos na China, fazendo com que tenha uma pequena inflação lá, e é um ponto de atenção, até porque nós somos exportadores de carne suína, então impacta o Brasil de forma significativa. Aliás, as empresas ligadas ao setor, os frigoríficos de uma maneira geral, foram muito impactados por conta dessa gripe suína que ocorreu na Ásia, principalmente na China. Do ponto de vista brasileiro, né, dentro da economia brasileira, nós temos a redução da taxa de juros, a gente vai mostrar a mudança de expectativa que ocorreu no Brasil, reforma da Previdência, a gente tem que pontuar que ela já foi aprovada na Câmara, agora está indo para o Senado e deverá ser aprovado, o que é extremamente positivo para a economia. O risco Brasil, a gente faz uma comparação dele com o resto dos países emergentes, então a gente compara o que está acontecendo com o risco Brasil. E por fim, a questão da recuperação econômica brasileira, que está demorando para ocorrer. Ela vai vir, mas ela está demorando, ela está sendo muito lenta e também está impactando a sociedade como um todo e os ativos, né? Então esses são os pontos que a gente vai abordar aqui na parte macroeconômica. Vamos começar com a parte do taxa de juros nos Estados Unidos. Aqui nós temos um gráfico que a gente apresenta o 10 anos, a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que é Treasury de 10 anos, quanto você conseguiria fazer uma aplicação, um título de tesouro americano por 10 anos. Em dezembro de 2018, a gente está vendo ali na faixa de 2,8%, quase 3%, e hoje, em 30 de julho, a gente vê a taxa em 2%, uma queda expressiva do Treasury, né, de 10 anos do Tesouro Americano. A contrapartida é a linha verde, a gente vê essa é o S&P 500, representando o crescimento do preço das ações americanas. Então a gente vê que ele saiu de algo em torno de 2.400 pontos, 2.500 pontos, hoje está na casa de 2.900, de modo que houve uma valorização expressiva das ações no mercado acionário americano, em contrapartida dessa queda de juros. Então nós temos nos Estados Unidos crescendo menos, isso fez um impacto que a taxa de juros caísse nos Estados Unidos, mudando a expectativa de taxa de juros no final do ano passado para esse ano. Na Europa, a gente aqui apresenta o crescimento de 2019 e o crescimento de 2020. Também vemos um crescimento menor na Europa, então temos uma Europa crescendo menos
inclusive impactando as taxas de juros europeias, já alguns países com taxa de juros negativa, que é o caso, por exemplo, da Alemanha. Então a gente já tem alguns países na Europa com taxa de juros negativa, até taxa de juros negativa por um prazo de 10 anos. Nós estamos vivendo um momento muito atípico do mundo na parte de taxa de juros, a taxa de juros muito baixa. Então a gente vê o menor crescimento nos Estados Unidos, uma menor taxa de juros nos Estados Unidos. A gente vê um menor crescimento na Europa e uma taxa de juros bem baixa na Europa, de uma maneira geral, sendo que alguns países com uma taxa de juros negativa. E isso, assim, aqui estamos com a China, no slide 7. A China a gente também vê um crescimento ainda robusto, mas bem menor do que era. Então, a China cresceu em torno de 10%, 9%, 10% há 10 anos atrás. Hoje a gente está falando em 6,2%, claramente com uma tendência de queda, um crescimento cada vez menor, ainda 6%, um excelente crescimento, mas cada vez um crescimento menor. Então a gente está mostrando que o mundo hoje está com um crescimento menor. Esse crescimento menor que existe hoje no mundo está contribuindo para uma taxa de juros menor. Então, essa taxa de juros menor faz com que os agentes econômicos, de uma maneira geral, os investidores, busquem ativos com mais risco e invistam, como a gente mostrou no S&P 500, aquela valorização. Isso ocorre também com os países emergentes, de uma maneira geral. Então, quando a gente vê o slide 8, aqui a gente coloca duas linhas, né? Uma é o risco dos países emergentes, a média dos países emergentes, o CDS de 5 anos, a gente vê ele caindo nesse ano, ele sobe no final do ano passado, tinha a ver com a elevação da taxa de juros no final do ano passado nos Estados Unidos, aí a gente vê uma queda da taxa de juros nos Estados Unidos mais acentuada, e você vê essa queda também do risco dos países emergentes de uma maneira geral. A linha azul já representa o risco Brasil. Como a gente pode ver, ele basicamente acompanha o mesmo comportamento, ele sobe no final do ano passado e depois cai nesse ano, entretanto ele descola em alguns momentos. Por exemplo, em junho de 2018, ele descola muito para cima, isso tem a ver com a greve dos caminhoneiros. Depois, em setembro de 2018, tem a ver com o processo eleitoral. Naquele momento, o Haddad estava despontando nas pesquisas eleitorais. O risco Brasil chegou a bater 300 pontos, que é um risco bem alto. E quando o Bolsonaro, então, ganha a eleição, você vê que a linha azul cai de forma expressiva. Isso tem a ver com a política econômica do atual governo, que é uma política liberal, uma política pró-mercado, muito espelhada no fato de que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, é um ministro bem liberal, fala em reforma do Estado, reforma da Previdência e etc. Então o risco do país cai de forma mais acentuada, e aí a gente vê o processo inverso, a gente vê que a linha azul fica bem inferior à linha verde. E hoje o risco do país 127, contra o risco dos países emergentes de 160. Então inverte o que ocorreu no final do ano passado. Em relação ao Brasil, o que nós temos? Deixa eu ver aqui um pouquinho lá. Nós temos um crescimento para 2019 de 1,1%, a projeção. Na realidade, o Focus hoje já fala, saiu na segunda-feira passada, fala em 0,8%, crescimento de 0,8% é um crescimento muito tímido, uma inflação bem comportada, até por conta desse menor crescimento. Então a gente tem hoje um crescimento muito menor do que era previsto no final do ano passado. Para se terem uma ideia, no final do ano passado se previa um crescimento para esse ano na faixa de 3%. Hoje a gente está falando em 0,8% de crescimento econômico, sendo no máximo, ele vai ser concentrado no segundo semestre, porque no primeiro semestre a gente não teve crescimento nenhum, muito próximo de zero. Então a gente vê que é um crescimento muito difícil de ocorrer, a gente está com uma dificuldade da economia voltar a crescer. E em 2020 a gente já vê um crescimento mais forte, uma previsão de um crescimento mais forte, como se a reforma da Previdência, agora a reforma tributária que está indo para a Câmara, que está sendo discutida na Câmara, como também o processo de privatização, como se tudo isso começasse a fazer efeito na economia como um todo, e aí você tivesse já em 2020 um crescimento
mais forte. Agora, de fato, hoje, esse crescimento fraco que a gente tem para 2019, e mesmo esse crescimento maior para 2020, que é um crescimento muito tímido, a gente está falando que é uma inflação comportada, isso gera uma inflação bem comportada no Brasil. Então, como a gente pode ver, a inflação para 2019 está sendo projetada em 3,9% e para 2020 3,9%, né? 3,6% e 3,9%. Isso é dentro da meta, a meta estabelecida pelo Banco Central, e então é bem confortável a questão inflacionária. Um crescimento menor com uma inflação comportada gera uma taxa de juros menor. Então a gente olha ali embaixo, a Selic, representando a taxa de juros no 2019, final de 2019 e final de 2020, em 5,25% e 6%. Isso é uma taxa de juros muito baixa, é a menor taxa de juros que a gente já teve da história do Brasil. Algumas instituições já prevêem uma taxa de juros abaixo de 5% no final de 2019. Então, a gente tem uma reversão muito forte das expectativas que existiam no final do ano passado, tanto no que diz respeito a crescimento, quanto inflação, quanto a taxa de juros. Essa mudança está impactando significativamente os ativos em 2019. Agora, de uma maneira geral, é um cenário comportado, tirando talvez a questão fiscal. A questão fiscal seja talvez a mais complicada. Mesmo com a reforma da Previdência, a gente ainda continua com as contas públicas deficitárias. Então a gente essa economia da reforma da Previdência que a gente está falando de 930 bilhões em 10 anos não vai ser suficiente para organizar as contas públicas, de modo que você ainda vai ter que tomar outras medidas para poder ter uma situação fiscal confortável. Por isso que a gente botou a mãozinha ali virada para baixo na transparência, no slide. No slide, a mãozinha virada para baixo, porque na realidade você ainda vai ter que tomar medidas adicionais. A própria reforma tributária, a própria privatização de algumas empresas, a ideia é você conseguir organizar as finanças públicas. Né? Esse é o cenário do Brasil. Em seguida, a gente apresenta no slide 10 a expectativa da taxa de juros para o final de 2019. Como a gente pode observar, no final de 2018, a linha azul se previa uma taxa de juros de 8% ao ano para o final de 2019. Quando o tempo vai passando e a economia não mostra uma melhora e a inflação fica comportada, a gente vê essa linha azul cair de forma contundente, ela sai de 8% para 5,5% no nosso gráfico aqui em julho, então ela cai de forma expressiva e isso faz com que os ativos também indexados à taxa de juros tenham uma rentabilidade menor. Essa demora para a economia passar a andar também se reflete em 2020, na expectativa da taxa de juros, que cai do patamar de 8%, e ali em meados de março começa já a mudar a expectativa, e hoje também já está na faixa aí, hoje na faixa de 6%, como a gente olha na transparência anterior, no slide anterior, em dezembro de 2020 a gente está falando em 6% de taxa de juros. Porque preveu a melhora do crescimento econômico, isso faz com que você talvez tenha que aumentar a taxa de juros no final do ano, no final de 2020. Bem, do ponto de vista macroeconômico é isso que a gente tinha para apresentar. Eu vou passar a palavra para o Max, que vai continuar na parte de alocação de carteira e a parte de renda fixa. Bem, falando um pouco da alocação consolidada da Eletros, primeiro item aqui que eu quero levantar é o patrimônio, né? A valorização dele no ano já está chegando, beirando ali os 5 bilhões de patrimônio com a valorização desse ano. E um outro ponto importante é com o aumento da parcela em renda variável, né? Isso aqui é o consolidado. Mas, de forma geral, no plano também se mostrou da mesma forma. No plano, quando a gente olha só a parte dos investimentos do plano, você percebe claramente que houve um aumento da renda variável, não só por valorização da bolsa, mas também por aportes que a gente fez oriundos da renda fixa, né? Como o Luiz falou, o início do ano a gente tinha algumas projeções que a gente faz aqui. Na parte de empréstimo e renda variável, a gente conseguiu alinhar bem essas projeções, a nossa carteira, o que a gente esperava que acontecesse no ano. Mas a renda fixa, dado o cenário que ele colocou, ele foi um pouco divergente do que imaginava. A gente imaginava, não só a gente, mas o mercado de forma geral.
A gente foi um pouco surpreendido por uma mudança muito forte também de posicionamento lá dos Estados Unidos, né, com relação a juros. A gente tinha uma previsão de alta de juros nesse ano, 3 ou 4 altas de juros nesse ano, quando a gente estava lá em dezembro. E ao longo do semestre isso foi se revertendo e lá no quarto mês, quinto mês, a pressão foi muito forte para que o Fed, o Banco Central Americano, sinalizasse uma redução de taxa, na verdade. Mas nesse momento já os mercados já entendiam que já deveria fazer isso e o cenário de juros mudou muito. E a gente tinha uma previsão de alta de juros aqui, né, dos custos de curto prazo, CDI e Selic. E na verdade se mostrou, na verdade, ao longo do tempo, que isso se reverteu e os juros, como o Luiz mostrou, é 5% a projeção no final desse ano. Então é uma mudança bem impactante, principalmente porque a nossa carteira de renda fixa, né, a gente tinha uma posição de NTNB longa no plano no início do ano e a gente já vinha zerando uma posição à medida que a taxa de juros vinha caindo, e ela caiu de forma mais significativa nos primeiros meses do ano. A gente achou que naquele momento, dado o cenário que tinha externo, seria interessante zerar aquela posição de taxa, porque nós já era uma taxa baixa, na faixa de 4,5%, a taxa de título longo, a NTNB 2050. Hoje essa taxa é 3,60, é uma taxa que acho que a gente não, tenho certeza, a gente nunca viu essa taxa aqui no país, uma taxa de título de longo prazo, com taxa real de 3,60. Imaginando até que, né, você tem um passivo que tem que render a 5,25, um 3,60 é uma taxa bem baixa para um título de longo prazo, que embute um certo risco nessa avaliação. Então a gente preferiu zerar. Hoje a gente está com uma posição muito grande em Selic, né? A tendência, assim como já vem fazendo aqui o mercado e a gente também, é começar a direcionar esses ativos de renda fixa um pouco mais para renda variável, tentando obter para o plano um retorno melhor, né? Não é à toa que essa posição que era no início do ano um pouco menor de bolsa vem aumentando. Hoje a participação do plano em renda variável ela beira uns 20 e pouquinhos por cento já, né? 20 e poucos por cento. Era 15%, e a gente já vem alocando isso um pouco mais, dado esse cenário todo de mudança. Foi bom para o plano, está sendo bom, né? Porque na parcela de renda fixa a gente tem um rendimento menor e vai ter menor realmente daqui para frente, pelo menos onde a gente chega esse ano e ano que vem. Então, que aqueles perfis que tem menos bolsa ou perfil super conservador que tem nada de bolsa, a tendência é que realmente que os retornos sejam menores, né? E já aqueles com parcela de renda variável, esse ano está sendo um bom retorno, bolsa, tende a ter um retorno bem melhor. Outro item, que a gente fala sobre a rentabilidade da carteira de renda fixa do plano, aqui dá para chegar bem isso, né? A linha pretinha é o que a gente previa na política de investimento para o retorno da renda fixa do plano, e como aquele cenário não se configurou e a taxa de juros foi ao contrário, ela caiu, o retorno do plano foi de 3,9 nesse período, né? Contra o que a gente buscava lá de 4,1, que é o nominal do período de 7 meses. Então, assim, acima do CDI, não bateu realmente o INPC por conta desse cenário de mudança de cenário de queda de juros. Acho que a tendência, não só nossa, de forma geral, é buscar ativos no mercado que tenham algum tipo de retorno um pouco maior, obviamente que tenha uma parcela de risco embutida maior também, né? Uma parte disso a gente já está fazendo, que é direcionar uma parte disso para renda variável, os planos que a gente tem lá, essa liberdade de aumentar e diminuir, né? E a parcela da parte de renda fixa, de fato, talvez sim, buscar outros ativos ali dentro que tenham um retorno um pouco mais elevado, seja ele multimercados, seja ele investimento no exterior. Tudo isso a gente está na nossa mesa de estudo para ver se vale a pena ou não alocar um pouco de recurso nesses tipos de segmentos, né? Que até então a gente não colocava tanto, dado que o cenário de juros era elevado, não tinha necessidade de correr mais risco do que isso. Mas olhando para frente, eu acho que a gente vai ter que buscar algum tipo de alternativa para o participante, na parte mais vinculada à renda fixa também, que traga um tipo de retorno, né? A parte de crédito, ela aumentou um pouquinho, dada até a dificuldade que a gente tem tido no mercado de crédito. Já há algum tempo a gente tem essa dificuldade, a gente colocou alguma coisa de crédito na carteira,
Se aparecer, obviamente, créditos interessantes, a gente vai provavelmente colocar também na carteira um pouco mais de crédito, nessa linha de aumentar um pouco mais de risco mesmo e de retorno, para tentar nessa parte, pelo menos vinculada à renda fixa, ter um retorno um pouco superior àquilo que o Luiz mostrou lá, né? Lógico que o plano não é só renda fixa, tem a composição de variável. Vou passar a palavra para o Arthur, ele vai falar um pouquinho sobre como é que foi esse ano nossa renda variável, o que a gente fez de novo lá, e também depois da parte de rentabilidade do plano. Bom, em relação à última apresentação, a gente tem uma novidade, são 3 novidades, né? São os 3 novos gestores que a gente contratou para gestores externos, a AZQuest, a Constância e a Vinci Partners. A AZQuest e a Vinci, eles têm uma gestão de small caps, eles compram small caps, que são empresas de baixa capitalização da Bolsa Brasileira, então não são empresas tão tradicionais quanto a gente está acostumado. A AZQuest, inclusive, ela tem no mandato dela que ela não pode ter as 10 primeiras empresas de capitalização do índice, então ela não tem nada de Itaú, de Petrobras, de Bradesco, de Vale. Então você pode ver que são papéis pouco convencionais. A AZQuest hoje ela tem uma parcela grande de Localiza, Rente 3, BTG Pactual, que é um banco novo, a Azul 4. A Vinci também já tem um Equatorial na carteira, uma Tenda, uma Sanepar, que são empresas não muito de uma capitalização pequena, não muito convencionais. E a Constância, que é uma estratégia quantitativa, onde ela usa uma base de dados, o gestor traça uma estratégia mais matemática para escolher os ativos, são ativos também de menor liquidez, não muito convencionais, Sonai Sierra, Alupar, Eneva. Então a gente começou alocando nesses 3 gestores basicamente 3% da carteira para cada gestor, e conforme eles vão indo bem ou vão indo mal, a gente vai dando mais dinheiro ou tirando mais dinheiro. As outras, tanto a Sharp quanto a Apex já estão com a gente há mais tempo, eles têm uma gestão mais ligada ao IBRX, então você vê papéis mais tradicionais na carteira deles, como Vale, Bradesco, B3 e Petro. E a carteira interna hoje é gerida pela própria Eletros, que tem 38% do total, onde a gente tem uma gestão também mais um pouco conservadora e mais ligada no índice. É importante ressaltar que todos esses 6 tipos de gestão estão ganhando em 2019 do IBRX, o que é um ganho para o participante. A gente pode ver aqui no slide 19, como no ano, até julho, a gestão consolidada ela ganhou quase 1% do índice, com 17,8% contra 16,9% do IBRX. E ano passado, vocês devem lembrar, a gente já havia ganho quase 5% do IBRX, com retorno de 20,6% contra 15,4%. Então essa mistura de uma gestão de menor capitalização com uma gestão menos arriscada interna tem dado certo e tem dado bons retornos para a renda variável do plano. Agora passando para uma rentabilidade total, né, o consolidado, que pega o que o Max passou de renda fixa, com essa boa rentabilidade da renda variável e um pouco da rentabilidade dos empréstimos também, a gente pode ver a rentabilidade segmentada pelos perfis. O perfil vencedor realmente foi o ANS agressivo, né, com 10,1% até julho desse ano. O agressivo ele tem 45% de bolsa. Logo após a gente tem o moderado com 8,1%, o moderado tem 30% de bolsa. E depois aparece a gestão do perfil Eletros, que quem faz a gestão da carteira somos nós, onde a gente vem alocando um pouco mais em bolsa, como já havia enfatizado o Luiz. E o perfil Eletros, historicamente, ele até tem um pouco menos de bolsa do que o conservador, que tem 15%, mas agora a gente ultrapassou bem. A gente já está com 20 e poucos por cento de bolsa, 21%, como o Max havia falado. Então, esse perfil Eletros deu 6,3%, o conservador 6,1%, vem a meta atuarial com 5,7%, e o que a gente havia previsto na política de 4,7% no início do ano. Por último, a gente tem o CVONS super conservador, que 98% dele é essa renda fixa atrelada à Selic,
que mesmo assim a gente, com a carteira de crédito e com alguns outros investimentos, a gente conseguiu entregar acima do CDI. A gente vê um rendimento de 4% contra 3,6% do CDI, isso dá uns 108%, 109% do CDI, que é uma boa rentabilidade para um perfil que só tem renda fixa, no caso, né? Aqui, no próximo slide, no slide 21, a gente tem o histórico desde a criação dos perfis. Então, a gente pode ver que o CVONS super conservador vem sendo um perfil vencedor por conta das operações de NTNB que a gente fez ao longo do tempo. A gente comprou NTNB e vendeu a taxas menores durante 2 ou 3 períodos. Isso deu uma boa rentabilidade para o fundo. Vale lembrar que nesse período, desde a criação do plano CVONS até hoje, a bolsa de julho de 2010 até 2015, a bolsa andou 0. Então é um período que ele impacta um pouco esses perfis em termos de seleção de renda variável. Então a gente vê que o perfil que tinha mais renda fixa foi melhor nesse período específico. Então logo após tem a taxa de referência com 171,4%, o conservador 169,3%, o ONS moderado. E agora a gente vê os perfis com o moderado, o agressivo e o eletros, que tem mais bolsa, eles indo buscar mais essa meta atuarial. A curva deles está mais inclinada nesse período por conta da maior alocação de bolsa e do bom desempenho da Bolsa de Valores brasileira nos últimos 3 anos, mais ou menos. Então você pode ver que de 2016 para cá, a curva desses planos com mais bolsa ela é muito mais inclinada do que a dos planos mais conservadores com a renda fixa. De qualquer forma, a gente vê o CVONS perfil eletros com 152,4% contra um CDI de 138,7%. É uma ótima rentabilidade vídeo a vídeo CDI, né? 115% do CDI mais ou menos, que é uma boa rentabilidade, difícil de achar no mercado. Eu vou passar a palavra para o Luiz agora para encerrar a apresentação e se tiver alguma dúvida. Basicamente é isso, né? Dizer que essa apresentação vai estar disponível a partir de amanhã no próprio YouTube da Eletros, então se você quiser ver com mais calma e falar com seus colegas que a apresentação está lá, você pode passar para as pessoas. Os slides, né? A apresentação só dos slides estará na área restrita do participante. Quando você entrar lá e fizer login na área restrita, você pode baixar só a apresentação, também para olhar com mais calma. E dizer que a gente está à disposição caso tenha alguma outra questão que você queira perguntar, alguma outra coisa. Você pode mandar para o atendimento@eletros.com.br e bota o assunto, a apresentação de resultados, e a gente vai estar interagindo e respondendo. Esperamos que tenha sido bom, estamos à disposição. Um abraço a todos, uma boa tarde.